Como a irmã Tiana falou aqui, ser grato a Deus é você reconhecer de fato o que Ele tem feito pela sua vida. E você ser grato é você entregar algo, não apenas financeiramente, mas o seu tempo, a sua atenção, a sua casa, a sua família, os seus planos. E quando você faz isso, você está permitindo que Ele seja o Senhor da sua vida. E nesses dias nós estamos falando aqui na igreja sobre um alinhamento muito grande. E esse alinhamento que vem dos céus, esse alinhamento que vem de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da minha família e da sua família. Nós acreditamos que é tempo da gente voltar verdadeiramente ao Senhor. Deixar as coisas do passado no passado. Tomar um novo rumo com o Senhor, uma nova responsabilidade e caminhar com Ele. Nós temos crido nesses dias que o Senhor há de fazer algo maravilhoso. E eu quero participar disso. Eu creio que a nossa nação está prestes a viver um avivamento que vem de Deus, onde a corrupção vai cair, a violência, onde aquilo que entristece o coração do Senhor vai ser revelado. E eu e você, nós vamos passar por isso. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre as nossas escolhas. E existe um ditado muito popular que diz que você é livre para escolher, mas se torna escravos da sua escolha. E meu irmão, eu quero começar assim, quero te levar a refletir que esse ditado, ele de alguma forma em nossa vida é uma verdade bíblica, uma verdade celestial. Porque tudo aquilo que nós escolhemos, um dia nós vamos escolher. Seja de forma eterna, de forma terrena, seja coisa boa ou coisa ruim. Então, que a gente possa estar com os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente atenta àquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Eu creio que hoje, como o Senhor fez comigo alguns dias atrás, Ele quer alinhar algo bem profundo com você. Algo que vai mudar o seu futuro, o meu futuro. Porque eu creio que hoje tem algo separado para você. Você não veio aqui à toa. Você não está aqui apenas por mais um domingo. Mas você veio aqui para receber algo de Deus. Amém? Deuteronômio 30, do 1 a 8, diz assim: E será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordaste delas em todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a ajudar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e os que te perseguem. Converte-te, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O 15, por favor, André. Fez aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. O outro, por favor, André, o 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Curve suas cabeças, eleve o seu pensamento ao Senhor e peça que Ele fale ao seu coração. Senhor, nós te entregamos esse momento, Pai, nesse domingo onde nós reunimos para celebrar o seu santo nome, Jesus. Pai, que nessa noite a sua igreja está reunida para receber do Senhor algo. Nós te damos liberdade nesse momento para o Senhor tocar em nós, em nossa mente, nosso coração. Que o Senhor transforme, ó Pai, tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Nós exaltamos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como a gente acabou de ler, Deus Ele colocou sobre nossas vidas duas escolhas. Escolhas essas que são muito claras. Deus colocou sobre nós o caminho bom, o caminho ruim, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Só que no texto também Ele deixa bem explícito que nós temos a decisão. O poder da escolha, ele é meu e seu. Muitas pessoas acham que esse poder de escolher como vai ser a nossa vida está nas mãos de Deus, e não. Deus Ele quer nos guiar, Ele quer nos orientar, quer sim, mas o poder está em nossas mãos. E nesses dias, infelizmente, a igreja do Senhor, o cristão, o evangélico, de alguma forma tem escolhido os desejos, as escolhas erradas. E isso tem trago consequências ruins sobre as nossas vidas. E muitas dessas escolhas nós achamos que não vai ter nada. E talvez os meus olhos, os seus olhos não vai ver as consequências. Mas os nossos filhos, nossos netos, sim. E isso daqui é algo muito sério e algo muito grande. Que nós precisamos entender que eu e você, nós somos responsáveis por nossas escolhas. Mesmo que a instrução vem de Deus, eu e você temos o livre-arbítrio de escolher. Isso começa logo cedo, na criação do mundo. Lá em Gênesis 2, depois você lê na sua casa. Deus Ele chega a Adão, o primeiro homem, e dá a ele ali uma orientação. Fala: Adão, você pode comer de tudo que está aqui, de menos daquele fruto daquela árvore, que é o fruto da vida e da morte, do bem e do mal. Então Deus Ele já deu a Adão as seguintes ordens: escolha o que você quer. Adão tinha o jardim do Éden todo para ele comer. Tinha frutas de todos os jeitos. Eu creio que teve fruta lá que a gente não vai conhecer aqui como ser humano. Frutas docinhas, gostosas. Só que de alguma forma Deus deu a Adão a oportunidade e o poder de escolher. E nós sabemos o que aconteceu. Adão e Eva, eles escolheram comer o fruto proibido. E meu irmão, eu quero te levar nessa noite a sua mente lá atrás. E muitos de nós, até brincando, e eu já falei isso, nós falamos: quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa com Adão e Eva, porque eles regaçaram a nossa vida, a gente tem que trabalhar, a mulher sente dor do parto, tudo por causa que eles escolheram o lado errado. E meus irmãos, será que eu e você não estamos fazendo igual ou pior? Será que nós não estamos indo na mesma direção que Adão e Eva tiveram lá no Éden? A diferença é que nós não estamos no jardim do Éden, mas nós temos as mesmas prospecções que lá existiam. Da mesma forma que Deus naquele momento, naquele tempo, deu a Adão o poder da escolha, Ele tem nos dado o poder das escolhas nesses dias. E eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei como tem sido na sua casa, mas talvez tem coisas acontecendo lá, coisas ruins, porque você tem tomado decisões erradas. Talvez você não tenha caminhado porque as suas decisões não têm sido decisões sábias. E a Bíblia ela nos dá livre-arbítrio. Você pode ler lá em 1 Coríntios 10:23, que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós somos instruídos a todo tempo
sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos escolher, o que nós devemos ver, o que nós devemos consumir, quem deve ser nossos amigos, quem que nós devemos andar. Só que em tudo nós estamos tomando a nossa própria decisão. E a Bíblia é muito clara, que o Senhor quer que a gente ande ao lado dEle, para que Ele nos oriente. E meu irmão, existe uma diferença muito grande em o Senhor orientar e a gente ouvir. Eu tenho certeza que o Senhor tem te orientado nesses dias, como tem me orientado. Mas muitos de nós estamos com os ouvidos fechados para a voz do Senhor. Muitos de nós temos escolhido não ouvir a voz do Senhor. Sabe, e quando a gente está falando sobre a orientação de Deus, eu não estou falando que Deus quer te controlar, não, meu irmão. Sabe, o que Deus quer sobre a sua vida é que você viva bem, que você tenha o melhor dessa terra. E muitos de nós achamos que quando eu falo que eu estou entregando a minha vida para o Senhor, é que o Senhor vai dominar sobre mim, vai tomar a minha vida e eu vou fazer o que Ele quiser. Não, se fosse assim seria maravilhoso, porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Só que o Senhor te deu liberdade, me deu liberdade para a gente viver a nossa vida, para a gente desfrutar, para a gente trabalhar, para a gente casar, ter filhos, ter carro, ter casa, e não há nada de errado nisso. O problema é com qual intenção nós estamos tomando as nossas decisões. E nessa noite eu quero trazer para vocês 2 pontos, para a gente poder meditar, trabalhar em cima de como nós podemos receber as instruções do Senhor. E na Bíblia nós vemos grandes homens, grandes mulheres, que tiveram a decisão, tiveram um ponto de partida, e precisaram tomar uma decisão. E homens como Abraão, que estava ali com seu sobrinho, homens como Davi, como Daniel, que poderia correr da morte, mas ele decidiu obedecer ao Senhor do que obedecer ao seu rei. E lá na frente nós sabemos que Daniel foi jogado na cova dos leões, e o Senhor fechou a boca daqueles leões, e Daniel saiu dali vivo e bem. E o nosso problema, meus irmãos, é que nós estamos tomando atitudes e escolhas que são agradáveis aos nossos olhos. Lá em Josué 24, você pode ler a partir do versículo 15, que ali eles precisam tomar uma decisão de servir ao nosso Senhor ou servir o Deus do reino. E esse homem cheio do poder de Deus, ele escolhe: eu vou servir ao Senhor, e toda a minha casa também irá servir. Agora você imagina se esse homem que nós conhecemos, naquele momento, tomasse a decisão de servir o Deus do rei, o Deus da sociedade, o Deus que todo mundo fala. No final da vida daquele homem, ele iria olhar para trás e ver que a decisão dele causou destruição na família dele. Mas como ele foi orientado por Deus, ele tomou a decisão correta, e toda a sua descendência foi abençoada. Sabe, então nós precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor e permitir que as orientações dele cheguem ao nosso coração, para que as nossas decisões sejam corretas. Mas Israel, como que eu consigo obter as orientações de Deus, e como que eu consigo ouvir a voz de Deus? Meu irmão, o primeiro passo é que você e eu, nós precisamos nos arrepender. E olha, não estou falando de remorso não, quando você comete um erro e fica triste e fala que não vai cometer, não. Eu estou falando de você saber o que você faz, reconhecer o que você faz, pedir perdão e nunca mais cometer. Lá em 2 Coríntios 5,17, que diz que através do arrependimento nós nos tornamos novas criaturas, novos homens, novas mulheres. Nós temos uma identidade nova. Sabe, talvez eu e você, nós estamos levando o Evangelho de Jesus de uma forma muito simples e às vezes relaxada, que nós estamos achando que o Evangelho é segundo o que eu escuto, ou segundo aquilo que eu acho. E não, o Evangelho ele só tem uma verdade, e Jesus é essa verdade. Então a Bíblia nos fala: se arrependa, deixe aquilo que você comete, que entristece o coração de Deus.
Talvez nós estamos buscando ouvir a voz de Deus, só que nós estamos tão cheios de coisas que nós estamos cometendo, que está nos distanciando de Deus. Sabe, então o primeiro passo, meu irmão, é você reconhecer que eu e você, nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Nós precisamos rasgar os nossos corações, nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo da forma que nós somos. Quantos de nós estamos achando que estamos escondendo pecadinhos do Senhor, meu irmão? Para de viver essa mentira, você não esconde nada de Deus. Você pode esconder do seu amigo, da sua esposa, do seu marido, do seu pastor, mas de Deus não. E talvez nós estamos preocupados em esconder das pessoas, quando nós não estamos preocupados em fazer aquilo que agrada ao Senhor. E eu vejo cada dia mais pessoas cometendo isso. Pessoas querendo fazer as coisas errado, de chavadinho, achando que ninguém vai descobrir. Mas o mais sério disso, meus irmãos, é que não precisa ninguém descobrir, que o Senhor já sabe. E dessa forma nós estamos caminhando uma vida de perdição, uma vida que não agrada ao Senhor. O segundo passo, você precisa entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Lá em Salmos 37 diz que quando você entrega a sua vida de verdade ao Senhor, tudo Ele fará. E quando fala tudo, meu irmão, é tudo. Ele irá suprir as suas necessidades, Ele irá te proteger, Ele irá colocar comida na sua boca, Ele te dará vestes para você vestir. Se for preciso você andar de carrão, você vai andar. Se for preciso você ter uma casona, você vai ter. Mas entenda que quando você entrega, você tem que ir se chegar ao Senhor. E talvez nós estamos chamando a Jesus e andando para trás. Talvez nós queremos nos relacionar com Jesus, mas estamos correndo dele, sabe por quê? Relacionar com Jesus custa algo. Entregar ao Senhor a sua vida custa algo. Vai custar os nossos prazeres, vai custar os nossos pecados. E isso é muito sério. Sabe, tem pessoas que estão preocupadas com tantas coisas que não vão mudar nada em nossas vidas, mas não tem preocupado com o que verdadeiramente precisa se preocupar, que é com uma vida com Cristo. Sabe, você já ouviu, eu já ouvi que Jesus vai voltar, amém? Nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 100 anos. Mas deixa eu te falar algo, meu irmão, te dar um conselho, não fica fazendo conta não, apenas se entregue. Talvez você está achando que Jesus vai voltar para você no coletivo, talvez você está achando que você vai viver mais 50 anos, mais 10, meu desejo é que você viva no mínimo mais 100, mas você não sabe, eu não sei. Se entregue ao Senhor, pare de fazer contas com a volta de Cristo, para de fazer planos achando que hoje você vai pecar e amanhã você vai voltar para Jesus. Deixa eu te contar uma história. Em 1996, se não me engano, morreu uma banda muito famosa. Alguém se lembra dos Mamonas Assassinos? Quase todo mundo, né? Eu, quando eu estava desviado, eu ouvi muito. E meu irmão, o vocalista daquela banda, Edinho, que ele chamava? Era, não é? Aquele homem nasceu, cresceu dentro da igreja, tinha uma mãe crente. E uma semana antes daquele acidente acontecer, o Dinho foi até a cidade da família e visitou a igreja que ele ia. E o pastor, que viu ele crescer, falou assim: Dinho, volta para Jesus, meu irmão. Sabe, você tem uma história linda, e nós sabemos que Deus há de fazer grandes coisas em você e através de você. E o Dinho falou assim para aquele pastor, depois vocês podem procurar isso, tá, meu irmão? E o Dinho falou assim: pastor, nós estamos no auge. Eu preciso ganhar só um pouquinho mais de dinheiro, mas eu vou ficar mais uns 2, 3 anos, depois eu vou voltar, vou vir para a igreja, vou ajudar minha mãe. E o pastor alertou ele: não, Dinho, o momento é agora.
E a resposta do Dinho foi aquela. Passou poucos dias, o japonês daquela banda sonhou que eles estavam viajando de avião e o avião tinha caído. Ele contou para a banda. Qual que foi a resposta deles? Vocês estão ficando doidos? É só um sonho. O que aconteceu? O avião caiu. Não estou falando que quem fez aquele avião cair foi Deus, meu irmão. Mas o que eu estou falando para você é que Deus tem alertado as pessoas. Sabe, talvez o fim daqueles homens, se tivessem encontrado a Jesus, se tivesse voltado, seria o mesmo. Só que a partir da morte, eles encontrariam Cristo, o seu Salvador. E quantas pessoas que nós conhecemos que não estão vivendo dessa forma, achando que tem um amanhã, achando que tem um daqui a pouco. Para com isso, meu irmão. Sabe, é tempo da gente voltar os nossos olhos, nossos corações ao Senhor. A Bíblia é recheada de histórias verdadeiras que nos faz acreditar que Deus é um Deus poderoso. Você lembra de Josué? Eles estavam ali em volta da muralha de Jericó, todo mundo de espada, doido para lutar. Qual que é a ordem de Deus? Começa a andar e marchar. Meu irmão, você imagine você na guerra e o seu líder fala assim, ó, larga as espadas agora, a gente vai começar a andar, marchar e cantar. Você ia falar assim, o quê? Esse cara está ficando doido. Vou andar não, estou cansado. Vou não, eu quero dar espadada nos outros. Só que o líder ali, Josué, era um homem de Deus e ele deu ouvido. E depois das sete voltas, o que aconteceu? As muralhas caíram. Agora você imagina se aquele povo tivesse tentado derrubar aqueles muros na própria força, que estavam lá até hoje. Isso nos mostra que quando a gente escuta a voz de Deus, nós tomamos as decisões corretas, mesmo que aos nossos olhos pareça loucura. Quando você olha para Abraão e Ló, e eles estão caminhando, e eles entendem que eles precisam tomar um rumo, Abraão já sabia que aquilo que ele escolheria seria bom. Então ele fala com seu sobrinho, escolhe o que você quer. E Ló olhou para o lado e falou assim, nossa, aquela terra ali tem verdinho, tem água, aquela terra ali é maravilhosa, tem árvore frutífera. E fala, ei tio, eu vou para cá. Não quis pensar no tio, não quis pensar em nada, só pensou nele. E o tio falou, beleza. E o Abraão vai para o outro lado, e nós sabemos. Sabe, meu irmão, nós precisamos voltar ao Senhor. Sabe, e nós precisamos entender que as nossas escolhas têm ditado a nossa vida. Sabe, lá em André, coloca por favor Joel 2:12. Nós precisamos voltar as nossas atenções à voz de Deus. E o terceiro ponto que nós precisamos ter para ouvir a voz de Deus é que nós precisamos converter verdadeiramente. E lá Joel 2:12 diz assim, 12:13, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com prantos. 13, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Talvez você tenha estado preso no que você já fez, meu irmão. Talvez você tenha vivido esses dias com o seu passado de alguma forma te puxando para trás. Talvez esses dias, esses anos, a sua mente tenha te lembrado da época que você era viciado, da época que você dava trabalho,
da época que a sua vida era uma vida perdida. Só que como nós acabamos de ler, quando você converte seu coração verdadeiramente, o Senhor é misericordioso, bondoso, e Ele irá te guiar o caminho que você precisa. E nessa noite nós temos uma escolha de ter uma vida farta com Deus ou uma vida pobre com nós mesmos. Sabe, meu irmão, não sei como tem sido os seus dias. Conheço muitas pessoas que estão aqui, mas não fico o tempo todo com vocês. Eu sei que tem pessoas aqui que têm tomado boas decisões. Também sei pessoas que têm tomado decisões ruins. Mas tudo que envolve a nossa vida é baseado em decisões. Eu comecei falando aqui da pastora Natália. E eu tenho 5 anos de casado. 5 anos. Ela está vendo lá, se eu não falo certo, ela me xinga depois. 5 anos de casado. Mas olha, as pessoas costumam orar assim: Senhor, me dá um marido, me dá uma esposa, achando que o Senhor vai pegar a sua prometida, o seu prometido, e trazer aqui na igreja, te apresentar e falar assim: pode casar. E meus irmãos, quando eu entendi que tudo na minha vida se passava pelas minhas escolhas, eu parei de errar um pouco. Eu estou falando do casamento, sabe por quê, meu irmão? O casamento é a base, o início da família. E quando eu me casei, eu decidi casar com a Natália. O amor é uma escolha. Você amar é uma escolha. E quando eu decidi casar, eu decidi ser fiel, cuidar, sustentar, prover. Decidi estar com ela na doença, na tristeza, no dia bom, no dia mau. Isso foi uma decisão minha, do Israel. Da mesma forma, ela escolheu e decidiu. E hoje nós temos um fruto, que é a Antonella. Só que é decisão minha também, cuidar, zelar, ensinar. Mas eu quero te levar a refletir, que nós fazemos alianças com homens e mulheres, muitas das vezes tão perfeitas, e levamos muito a sério. Isso é maravilhoso, se você faz isso, continue. Mas será que o porquê que eu e você, nós levamos talvez contratos humanos a sérios, mas os relacionamentos com Deus não? Será o porquê que eu e você, nós levamos tanto a sério as nossas contas que nós devemos pagar, porque nosso nome não pode ficar sujo, não pode, mas não levamos a sério ouvir a voz de Deus para tomar nossas decisões? Sabe por quê, meu irmão? O nosso coração tem se inclinado para aquilo que é terreno. E todo aquele homem e mulher que sai do padrão que o Evangelho tem mostrado nesses dias, nós rotulamos como religiosos, como radicais. E a vida com Deus, ela te faz tomar as decisões corretas. E mesmo ao meio ao perigo, a dor, o sofrimento, a voz do Senhor vai te guiar. Não estou te chamando aqui hoje para você ser um Abraão, um Moisés, um Davi. Não. Mas eu estou te chamando para você não ser Sansão, um homem que tinha uma promessa, um propósito, e mesmo muito claro, tomou a decisão errada, e as consequências foram grandes. Mesmo que no final da vida dele, ele conseguiu cumprir aquilo que era de alguma forma designado, não precisava ser daquele jeito. A sua vida, a sua família, depende das suas escolhas. E mesmo que isso te cause pânico, medo, eu quero te falar que se suas escolhas forem
baseadas no Senhor, não tenha medo. Como a Tiana falou que se estiver no deserto e você escolher ir para o deserto porque o Senhor te mandou, vai brotar água, vai nascer flor, vai nascer árvore. Porque não é sobre eu e sobre você, não é sobre o seu amigo, sobre o seu irmão, sobre sua condição financeira, não. É sobre a bênção do Senhor que está sobre nós. E existe uma bênção sobre mim e você nessa noite, que a bênção é uma promessa, que todos nós podemos ser salvos. A nossa vida pode ser transformada. Mas chega desse negócio, meu irmão, de você só vir no culto. Chega desse negócio de você só escutar uma musiquinha gospel. Isso não basta. Saia de cima do muro. Comece a viver o evangelho verdadeiro. O evangelho das promessas que te foi feita. O evangelho do Deus vivo, do Jesus poderoso. Nós estávamos falando lá na célula, terça-feira, e o José usou um termo muito legal, que ele falou assim: Jesus, ele é tudo para mim, ele é. E ele usou um termo, depois até brinquei com ele, que as pessoas querem que Jesus só venha e resolva os seus problemas. Eu falei assim: José, as pessoas querem que Jesus seja bombeiro. Quando está pegando fogo, liga lá, vem, apaga o fogo, depois vai embora. Olha, meu irmão, eu quero deixar aqui para você algo explicado. Jesus, ele pode te curar independente se você é crente ou não. Jesus pode te prosperar. Ele pode transformar a sua vida. Mas nada disso valerá se você não tiver uma vida com Ele. Os discípulos de Jesus foram os que mais sofreram, que andavam com Ele, que às vezes ficavam sem comer, que quando teve os milagres da multiplicação do pão e do peixe, os discípulos tiveram que entregar e foram os últimos a comer. Mas sabe por que aqueles homens faziam isso? Porque o prazer deles era estar perto de Jesus. Eles podiam ficar sem comer, as pernas podiam doer de andar, mas o prazer daqueles homens era caminhar com o Salvador. E nessa noite eu e você, nós temos uma escolha. A escolha que pode mudar a sua vida, da vida ou da morte, da bênção ou da maldição. Qual que é a escolha que você toma nessa noite? É hora, meu irmão, de homens e mulheres se levantarem. É hora da gente parar de se esconder atrás das quatro paredes e começar a sair como a igreja de Cristo. A igreja que ama o seu inimigo, que perdoa quem fez o mal, que perdoa as dívidas, que ama sem cessar. Essa é a igreja de Cristo. Uma igreja pura, verdadeira. A igreja que eu e você precisamos viver. E o mais bonito disso tudo é que o Senhor nos orienta a ser essa igreja. Se coloque sobre os seus pés. Ministério de louvor, por favor. Meu querido, como seria bom se desde o início das nossas vidas a gente desse ouvido ao Senhor. As nossas vidas seriam outras. Eu já perdi as contas de tantos erros que eu tive as consequências por causa de decisões erradas. E se a gente for pegar na internet, você vai ver histórias de homens de sucesso, ricos, que na sua juventude tiveram a oportunidade de escolher Jesus e não escolheram e hoje se arrependem. Sabe, lá em Joel 2:21, se eu não me engano, diz que para você
não precisa temer. O Senhor é grande para fazer. E nessa noite eu quero te convidar a tomar uma decisão. Uma decisão de viver por você mesmo, ou de viver uma vida que agrada ao Senhor e ouvir a voz dEle. E olha, meu irmão, isso vai te custar muito, a sua vida. E quando eu falo isso, eu não estou falando aqui que você vai parar de fazer as coisas que você gosta, não. Estou te falando que você vai ter que entregar tudo. Infelizmente, dentro das igrejas, tem pessoas que não têm sido verdadeiras, fiéis, honestas. Pessoas que têm feito coisas ruins, programadas, pensadas. Quantas igrejas nós estamos vendo que pessoas em cima do altar estão em infidelidade com a sua esposa? Quantas pessoas nós estamos vendo em cima do altar que tem um linguajar porco, podre, desculpa pelas palavras. Sabe, meu irmão, e isso é para te alertar mesmo, é para me alertar mesmo. Eu e você, nós precisamos ser diferentes, não melhor do que ninguém, mas diferentes. Quando eu falo diferente, é uma estrutura diferente, é uma identidade diferente. A forma que você vestir tem que ser diferente. A forma que você conduz a sua casa tem que ser diferente. A forma lá no seu emprego tem que ser diferente. Eu e você, nós precisamos ser exemplos, referências. Onde a gente colocar os nossos pés, porque nós carregamos o nosso Senhor e Salvador. E se eu e você não estamos sendo essa referência, esse exemplo, é porque nós estamos tomando decisões sem ouvir ao nosso Criador. Nós colocamos a culpa em todos, até mesmo em Adão, mas nós somos piores que Adão, nós somos piores que Eva, porque nós sabemos, nós conhecemos, e mesmo assim erramos, e erramos porque queremos, porque tomamos a decisão. E quando nós ouvimos isso, dói, confronta, e é verdade. Não é bom ouvir. É melhor ouvir e falar assim: faz o que você quer. Todos os caminhos que você seguir te levam a Deus. Mas isso é uma mentira. Uma mentira do inferno para ceifar a sua vida. Uma mentira de Satanás para destruir o seu lar, a sua família. Hoje nós vivemos uma fase do nada a ver. Ah, não tem problema, não é só isso. Só isso. Só isso tem destruído lares, destruído famílias. Tem pessoas que estão com a sua vida financeira destruída porque lá no início começou a apostar no tigrinho, nas bets, mas começou no só isso, só no R$1, só nos R$2. E hoje se encontram destruídos, sabe por quê? Não ouviram a voz de Deus. Homens e mulheres que tinham 10, 15 anos de casamento saudáveis, que estão separados hoje, sabe por quê? Não ouviram a voz de Deus. Homens que estão morando na rua, e muitos deles com uma vida financeira e com uma família estruturada, mas estão lá, sabe por quê? Não ouviram a voz de Deus. E nós temos a oportunidade nessa noite de reconciliar com o Senhor. Reconciliar o que, Israel? Eu sou crente. Não, meu irmão, não estou chamando aqui para você vir cá, levantar a sua mão e falar: Senhor, aceita Jesus. Não, eu estou falando para você tomar uma atitude, reconciliar o seu coração com o Senhor de forma verdadeira. Se você não fizer isso todos os dias, você está seguindo o caminho errado. A vida com o Senhor não existe, não é apenas você vir cá e aceitar Jesus e se batizar, não. É você e todos os dias reconciliar o seu coração, porque eu e você, nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. A única coisa que pode te tirar do centro do coração, a vontade do centro do coração de Deus, é o pecado. Nada mais pode te afetar, nada mais pode te tocar. Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não pode tocar a sua vida, a não ser que você tome a atitude de permitir que ele faça isso.
O Senhor nessa noite quer restaurar a sua casa, a sua família, os seus sonhos. Ele quer restaurar aquilo que lá atrás foi roubado, por uma decisão errada que você tomou. Essa igreja está aqui hoje, plantada no Alterosa, em Betim, porque uma pessoa tomou a decisão de lá atrás entregar a sua vida e a vida da família dela para Jesus. Se aquela mulher não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui hoje, como Igreja Braço do Pai, não. Mas aquilo que foi definido sobre você, sobre a sua vida por Deus, vai acontecer. Então para de retardar o tempo de Deus. Hoje é noite de você tomar uma decisão, uma escolha. Meu irmão, eu quero voar no Senhor. Eu quero ir nos confins da terra para pregar o Evangelho, mas isso é uma decisão minha. E para isso acontecer, eu vou ter que renunciar a muita coisa. Eu não sei quais são os seus sonhos. Eu não sei o que você pensa da sua vida com Deus. Mas é muito mais do que você pensa. Vai muito mais além daquilo que você vive. E pode surpreender muito mais do que você acha. Basta você decidir. A solução do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, está aqui dentro dessa igreja hoje. A solução é eu e você. Basta eu e você querer. Você quer parar que o nosso governo quer parar que o nosso governo deixe de ser corrupto? Comece você não sendo corrupto. Você quer acabar com a violência na nossa cidade? Comece você sendo ponto de paz. Você quer ver famílias estruturadas? Comece você estruturando a sua casa através de Jesus. Tudo começa em mim e em você. Só que nós estamos passando a nossa responsabilidade. Nós estamos deixando as coisas correrem, porque é muito mais fácil. E nessa noite você tem a oportunidade. Os meninos vão estar cantando uma canção. E você tem liberdade para orar, para falar com o Senhor. Mas faça como nós lemos ali. Rasgue o seu coração, não as suas vestes. Sabe, mostre para quem você é. Mostre quem você é para Jesus, meu irmão. A sua sinceridade conquista o coração de Jesus. Esquece um pouco dessa pessoa que está aí ao seu lado, à sua frente. Mas seja verdadeiro com o Senhor. Falei, Jesus, eu sou viciado nisso. Ei, Senhor, eu estou perdendo a minha família, me ajuda. Mas isso é uma decisão sua. Ele está de braços abertos para te receber, para te ajudar. Mas é uma decisão sua. Oh, se você rasgar os céus apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra seu braço forte, grande Rei. Mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos
proclamamos. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluias. Ah, Senhor, nós reconhecemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós reconhecemos que somos pecadores, homens e mulheres que já nascem destinados à perdição. Mas sabemos, Jesus, que através do sacrifício na cruz, o Senhor nos trouxe reconciliação, nos trouxe salvação, transformação, Jesus. Jesus, que o Senhor limpe os nossos corações nessa noite, Pai. Limpa a nossa mente. Que o Senhor, ó Pai, desobstrua os nossos ouvidos, ó Pai. E que nós possamos ouvir a Sua voz para ser guiados e conduzidos, ó Pai. Que os nossos passos venham ser passos dados, ó Pai, à Sua direção, Jesus. Que o nosso coração venha estar inclinado para o Senhor e não para a nossa carne, não para a nossa humanidade. Que os nossos olhos venham olhar o Senhor, que é o nosso socorro, a nossa esperança. Oh Senhor, nesses dias, ó Pai, levante homens e mulheres dispostos a ouvir a Sua voz, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor não apaga o nosso passado, mas o Senhor nos perdoa, nos restitui, nos cura e nos faz avançar para o alvo que é Cristo. Então nessa noite, ó Pai, junto com meus irmãos, com a igreja do Senhor, com os seus filhos, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha transformar os nossos corações, Jesus. Traga uma conversão verdadeira, Jesus. Traga um arrependimento genuíno, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, ó Deus. Tudo aquilo que eu fiz sem o Senhor, ó Pai.
pelas decisões baseadas no meu próprio conhecimento, Jesus. Me perdoe, Senhor. Eu quero viver para o Senhor, para a sua glória, Pai. Nos faça ouvir a sua voz, Jesus. Nos faça viver para o Senhor, ó Pai. Ah, Jesus, nós somos teu, ó Pai. Nós somos teu, Jesus. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Você pode dar um pouco mais para o Senhor, meu irmão. Aleluias. Meus irmãos, nós temos alguém aqui nessa noite que nunca aceitou Jesus e quer aceitar, ou que de alguma forma está longe e quer voltar a caminhar com o Senhor. Se nós temos, levante a sua mão que nós vamos orar por você. É uma decisão, meu irmão. Se nós não temos, amém, mas é uma decisão. E decida estar com o Senhor todos os dias, amém? Alguém? Pode se sentar. Fique à vontade. Quero dar só alguns avisos para a gente poder ir embora. O primeiro aviso é que no dia 27/3, última sexta-feira de março, às 8 horas, nós vamos ter um encontro de membros. Você que é membro da igreja, meu irmão, você não pode faltar, tá? Coloque na sua agenda, por favor, esteja aqui. É um momento de alinhamento, um momento de comunhão. Então você que é membro, já coloque na sua agenda, dia 27/3. E você que ainda não é membro e deseja ser membro, pode me procurar o pastor Washington, que a gente vai te ajudar, amém? E dia 29, último domingo do mês também, nós temos o domingo da família. Um momento, irmão, preparado para as famílias, né? O tema vai ser perdão, a chave da cura da família. Então, coloque na sua agenda também, sabe? Venha você, essa família, traga seu avô, sua avó, seus filhos, seus tios, amém? Convide seus amigos também. Para a glória de Deus, nós estamos aí com esse projeto, tem sido maravilhoso. As nossas células também voltaram, amém? Amém. Então, você que não participa de uma célula, pode estar me procurando também, que eu vou estar aí te direcionando para uma, né? Nós temos células terça-feira, quinta, e sábado a gente vai criar uma ainda, amém? Se coloque sobre seus pés. Vamos orar para a gente poder ir para casa. Não sai desse local, meu irmão, sem abraçar e cumprimentar umas 10 pessoas aí. Tem pessoas que são curadas apenas com a sua atenção, viu? Você é um homem, uma mulher preciosa. Então, não saia correndo, sei que o tempo é corrido, mas cumprimente esse irmão aí, amém? Senhor, nós entregamos essa semana em tuas mãos, ó Pai.